Vamos para o resumo da lição de número 10 com o título A Renovação Cotidiana do Homem Interior, pois sabemos que ainda que o homem exterior se corrompa, porque dia a dia são muitas lutas, né, muitas batalhas, o corpo nosso também envelhece, vem muitas doenças, vem dores, todavia o homem interior se renova de dia em dia. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior todavia se renova de dia em dia. Verdade prática, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Então, por mais que você esteja passando dificuldades, né, enfrentando lutas, adversidades, você tem o direito, biblicamente, que o seu interior se renova, se possa ser renovado dia a dia. Por quê? Porque senão nós não conseguimos nos manter de pé, somente através do Espírito Santo. Verdade, leitura bíblica em classe encontra em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11 ao versículo de número 18. A introdução está dizendo: as adversidades externas são incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação espiritual na sua vida. Então nós temos esse direito, né? Porque senão nós não conseguiríamos estar de pé. E o nosso Deus bem sabe disso. Por isso é que o nosso Deus, né, o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando antes mesmo da criação do homem, porque diz a Bíblia que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, antes de criar o homem, Deus sabia que o homem ia pecar e já havia providenciado o Senhor Jesus para nos salvar. E o Senhor Jesus também disse, né, que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, ou seja, enviaria o Espírito Santo para cuidar de nós. Parte primeira, o sofrimento exterior. No item 1, a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Então Paulo, por mais lutas, né, que Paulo tenha enfrentado, ele não perdeu a solidez da vida espiritual. Ele se manteve firme, ele se manteve ali na presença de Deus. Ele deixou escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, dizendo assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Então Paulo disse, olha, veio uma luta, veio uma adversidade, né? Veio ali uma tribulação, ela veio sobremaneira e nos agravou de maneira que não podíamos suportar, ou seja, vem lutas que está acima da nossa força. E diz assim a continuação do versículo, de modo tal que até da vida desesperamos. Então veja bem, tem hora que a luta ela é maior que a nossa força, por isso é que nós precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo. Dessa forma Paulo sintetiza as adversidades, as adversidades, né, da nossa jornada de fé nas seguintes palavras. Ele diz assim, lá em 2 Timóteo 3 e 12, escrevendo, né, ao jovem pastor Timóteo, então Paulo deixa registrado, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então não tem como ser crente verdadeiro e não padecer perseguições. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó da terra. Então ali o apóstolo Paulo, ele deixa claro, né, nas suas cartas, ele diz assim, ó, que o tesouro do evangelho está guardado em vaso de barro, porque nós somos pó, nós somos barro, nós viemos do barro, nós viemos do pó da terra. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis. Todavia, é o Senhor Deus que nos fortalece. Amém? No item 2 aqui da primeira parte, o exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Então as lutas, elas forjaram, da mesma forma que o metal precioso, quando ele vai no fogo, né, pega o ouro, ele é extraído da terra, e quando você coloca o ouro no fogo,
Quanto mais fogo, mais pureza terá aquele ouro. Quanto mais luta, quanto mais provas você passar, mais você vai ser forjado para suportar e para transmitir também as suas experiências para aqueles que estão vindo e que estão passando também por dificuldade. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Então está bem clara essa passagem, né? Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima, nem recua. Acerca disso Cristo nos assegurou dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus deixou claro, no mundo tereis aflições. Veja bem, nós que queremos, né, viver a verdade, que queremos que queremos fazer aqui aquilo que Cristo fez, por isso somos chamados de cristãos, precisamos imitar o Cristo. Então tudo neste mundo nos traz sofrimento, até mesmo se você passar, ver uma pessoa caída na sarjeta, ver uma pessoa ali vencida pelos vícios, isso traz tristeza ao nosso coração. No item 3 da primeira parte, a esperança do crente, na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Então Paulo deixou assim representado na letra A: atribulados, mas não angustiados. Essas passagens que nós vamos citar agora estão em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Então vamos lá, na parte A do versículo: atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Está pressionado, mas não será esmagado. Letra B: perplexos, mas não desanimados. Agora a letra B do versículo, né? Perplexos, mas não desanimados. Indica que, mesmo confuso, o crente não desespera. Ah, pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Sim, mas não desespera, que daqui a pouco você vence esta batalha. Letra C: perseguidos, mas não desamparados. Então, perseguidos, mas não desamparados. Agora, essa passagem já é o versículo 9, né? 2 Coríntios 4, versículo 9, parte A. Perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado, ou seja, jamais serás abandonado por Deus. Jesus deixou claro: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Letra D: abatidos, mas não destruídos. Está em 2 Coríntios 4, versículo 9, parte B. Abatidos, mas não destruídos, mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Então, mesmo derrubado, mesmo para baixo, mesmo entristecido com alguma adversidade da vida, você não ficará prostrado. O Senhor te levantará e você permanecerá crente, né, fiel na presença de Deus. O texto ensina que, embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre vê um meio de escape. Então Deus sempre, Ele provê, né? Nosso Deus sempre tem uma providência, Ele sempre tem um meio de escape. Isso está garantido na palavra do nosso Deus. Então a palavra do Senhor é que nos garante, a palavra do Senhor é que nos orienta. 1 Coríntios 10 e 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. É claro que nós somos humanos. Deus não permite uma tentação que seja acima, né, da capacidade humana. Então veja bem, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Ou seja, Deus não vai deixar você vir uma prova para te desviar. Quando a pessoa desvia, não foi por causa da prova, foi por causa da desobediência e porque ela não confiou totalmente em Deus, porque Deus não vai deixar vir uma prova para nos derrubar. Porque se Deus fosse nos provar para nos derrubar, nós então já iríamos dizer: ó Senhor, não precisa me provar porque eu não tenho capacidade. Deus sabe disso. Então, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Paulo, daqui a pouco nós vamos citar aqui, Paulo também fala, né, que veio uma luta que estava acima da capacidade dele. Ou seja, Deus aqui interveio para mantê-lo firme. Portanto, como cristão, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. É isso que nos move. Aleluia. Parte 2, a renovação interior. No item 1, fortalecimento
diário, fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é um agente que habilita o crente a manter-se firme na adversidade. Você está de pé porque o Espírito Santo tem te capacitado. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Esse poder do Espírito Santo atua no crente, no homem interior, e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Então nós, depois de crente, é claro que nós ainda erramos, pecamos, mas Deus, a palavra do Senhor ali nas cartas de João diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou seja, o pecado nos constrange, nós de imediato nos sentimos mal e vamos à presença de Deus para quê? Para que Ele possa nos renovar, nos perdoar e nos manter de pé. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, da fidelidade, reverência, da oração, do jejum e do temor a Deus. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia, com a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No item 2, que é da segunda parte, o eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Alguém vai dizer: ah, pastor, como é que o senhor pode chamar a minha luta de leve e momentânea tribulação? Não, eu não estou chamando a sua luta de leve e momentânea tribulação. Quem está chamando é Paulo, porque ele passou por mais luta que você e eu juntos. E ele entendeu que a glória que nós vamos desfrutar, a eternidade vamos passar diante de Deus, tudo que nós passamos aqui, o que nós vamos enfrentar ainda, ele considerou de leve, porque essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao peso eterno de glória. Então isso ele deixa bem claro. Então, nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir. Então, que a luta, ao invés de te desanimar, ao invés de colocar você para baixo, que ela possa ser uma mola propulsora, uma mola que vai te impulsionar para cima. Quando você pensar: estou no fundo do poço, então essa graça de Deus será como um impulso para você, um encorajamento. Portanto, faça necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração, reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Então, não tem como não ter luta, mas tem como passar por ela com categoria. Como que categoria, pastor? Passar sem murmurar, sem reclamar, tem hora que você não aguenta, aí você fecha a sua boca e não reclama. Então nós temos que pedir a Deus essa graça, esse entendimento, essa sabedoria que vem dos altos céus para nos ajudar, a enfrentar. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. E isso é a palavra do Senhor que está nos orientando. No item 3, que é da segunda parte, a visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, meu querido, não perca tempo com as coisas temporais, com as coisas que se veem. Pastor, mas são necessárias, é claro. Trabalhe por elas, conquiste elas, esteja alegre com elas, mas não se frustre por causa delas. Por quê? Porque as coisas que se não veem são as que vão permanecer. E a Bíblia deixa claro aqui em Colossenses, no capítulo de número 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Por quê? Porque as que são terrenas são passageiras, as que são dos céus, elas são eternas. Então, meu querido, não fique o seu coração frustrado. Deixe o Senhor trabalhar e daqui a pouco Deus reverte toda a situação. Amém?
parte 3, os desafios de hoje, no item 1, a cultura secularista. O espírito da Babilônia, nesse espírito com letra minúscula, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, e que nega a realidade espiritual. Então, diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Então nós precisamos nos posicionar, porque a cultura secularista hoje ela nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica, né? E também esse conjunto de valores que a palavra de Deus nos traz. Então hoje há uma grande inversão de valores, e isso até mesmo dentro das próprias igrejas. Olha aqui no item 2, relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Então hoje nós precisamos o quê? Mais do que nunca, né, fazer a orientação que Judas deixou para nós, essa orientação que o apóstolo Judas deixou para que nós possamos exercer, né, uma apologética. Nós precisamos fazer essa apologia da nossa fé, defender a nossa fé. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. Então sempre haverá as pessoas que não aceitam a sã doutrina. A palavra de Deus ela é clara quanto a isso. Olha o que a palavra do Senhor diz, 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, que a pessoa não quer sofrer. Não quero, isso é difícil, aquilo lá não pode, isso aqui não convém. Eu não quero sofrer a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, vai na internet, vai no outro pastor, vai na outra igreja, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para ser doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme as suas próprias vontades carnais. Então ele vai amontoar o doutor para si, o pastor bom para mim, o fulano. Por quê? Porque ele fala aquilo que eu gosto de ouvir, né? Aquilo que é a minha vontade carnal. Então Judas falou para nós defendermos a nossa fé. Judas tem apenas um capítulo, né? No versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, defender, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, defesa da fé. Amém? Então defenda a sua fé. Defenda aquilo que Deus colocou no teu coração, defenda a palavra de Deus. No item 3 da última parte, batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. As Escrituras diz que Satanás é o Deus destes séculos. Então, nossa declaração de fé, ela deixa claro, né, realça que foi com engano que o inimigo começou as atividades contra o homem, e com essa arma, o inimigo até hoje, né, o diabo e seus agentes, são os demônios, ainda seduzem pessoas neste mundo. Outros sim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Então, nós vemos que hoje, o presente século, né, está mais do que nunca trabalhando contra a palavra e contra as coisas de Deus. Mas Efésios capítulo 6 fala para nós nos revestirmos de toda a armadura, e diz assim também, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e deixa bem claro em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra seres humanos, mas contra a hierarquia das trevas, contra as potestades, contra o príncipe deste mundo, contra o inimigo e os seus demônios. Então o Senhor é que nos capacita e que nos ajuda a vencer. Conclusão, durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito a tribulações dessa vida. Apesar do padecimento das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Então permaneça firme, permaneça fiel, que sempre vai valer a pena servir a Deus. Perguntas número 1. Qual exemplo podemos contemplar na vida do apóstolo Paulo? Mesmo diante do sofrimento, o que Paulo fez? Ele não retrocedeu, nem tampouco negou a sua fé. Pergunta 2. O que a Bíblia enfatiza a respeito do Espírito Santo? Enfatiza que ele é o agente que habilita o crente a manter-se firme na adversidade. Então, ele é o selo, né, que
está sobre o homem, garantindo que este homem morará com o Senhor Jesus na eternidade. Pergunta 3, que contraste o apóstolo Paulo faz para apelar ao exercício da fé bíblica? É o contraste que ele faz das coisas visíveis com as invisíveis, das coisas temporais com as coisas eternas. Então ele faz esse contraste para quê? Para que a gente possa entender que tudo aqui nesta terra é passageiro. Você veio ao mundo, da mesma forma que você veio ao mundo, você vai partir sem poder levar nada das coisas temporais. Veja bem, até mesmo a roupa que se coloca em nós para o enterro, essa roupa vai apodrecer. O nosso corpo exterior aqui, que veio do pó, volta ao pó da terra, vai apodrecer, porque teremos um novo corpo. Ou seja, tudo que está aqui é passageiro. Então, que você possa e eu também possamos trabalhar, né, para juntar tesouro nos céus. Jesus deixou isso bem claro. Pergunta 4, de acordo com a lição que o espírito da Babilônia nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Até muitas igrejas hoje estão entrando nessa modinha, né? E estão o quê? Estão negando a eficácia da Bíblia Sagrada. Muito cuidado com isso. Pergunta 5. O que a Bíblia nos alerta a respeito de nossa luta? A Bíblia alerta que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra seres humanos, mas contra as potestades, contra o diabo e os seus demônios. E só venceremos pela ajuda do Espírito Santo, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E não digo que só venceremos, mas digo, relembrando o que Paulo escreveu, né? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima aula.